E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o João Guilherme e, como você deve ter visto aí na nossa sequência, acabamos de ser redimidos, acabamos de entender a redenção de Jesus, entender parcialmente, né? A gente leva a vida inteira e a eternidade para entender, mas agora que fomos redimidos, o que acontece? Agora nós ganhamos uma nova natureza. Porque nós nascemos no pecado, todos os seres humanos, todos pecaram, como a gente viu no vídeo de pecado, mas agora Jesus veio e com a sua santidade comprou o acesso ao Pai. Ele satisfez a vontade de Deus, que é ter um ser humano santo, um amigo santo, e ele foi tão santo, tão perfeito, tão ideal, tão pleno, em excelência, que todos nós ganhamos essa oportunidade de sermos revestidos com o seu sacrifício. Da mesma maneira que no Antigo Testamento o carneiro fazia, só que ele fazia só com alguns pecados. E aí você pode se perguntar o seguinte: como que a vida de um homem pode perdoar todos os pecados da vida inteira, tanto antes quanto depois dele? Ele fez uma redenção completa. Como é que pode um homem perdoar todos? E a resposta é porque Jesus sozinho, um homem, a santidade dele é tão poderosa que só esse homem vale mais do que todos os homens juntos, certo? Então a gente tem aquele versículo: onde abunda o pecado, onde abundou o pecado de todos os seres humanos, todos que aceitam o sacrifício de Jesus, né? Então, de muitas pessoas que pecaram, Jesus redime eles, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então, isso é muito importante e a gente vai ver o que é essa nova natureza que Jesus nos dá, como que ela funciona, o que é isso, né? E a natureza é porque a gente tinha esse estado natural de pecado, então a gente vai ler alguns versículos que a gente não poderia viver em santidade, porque a nossa natureza, nosso estado natural era como pecador, não tinha nada de bom em nós. Mas agora a gente consegue viver em santidade por meio do sacrifício de Jesus. Então o primeiro versículo está lá em 2 Coríntios 5,17 e fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então tudo aquilo que a gente viu do vídeo de pecado, tudo aquilo do vídeo de arrependimento, já se passaram. Agora nós somos uma nova criatura, nós somos homens espirituais que habitamos em Cristo. O segundo texto está lá em Romanos 6:6-8, que fala o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, Jesus morreu e a gente sabe disso, mas o que a gente tem que entender é que a gente morreu também. O nosso velho homem morreu e agora nós estamos vivos da mesma maneira que Cristo está vivo. Claro que Jesus não está mais aqui com a carne dele e um dia a gente também não vai ter mais essa carne. Mas a gente já não é escravo do pecado, a gente não é mais, estamos sobre o poder do pecado. Claro que nós ainda pecamos e talvez a gente peque até morrer, mas a gente não vive mais preso pelo pecado, porque Jesus nos libertou. E agora vai ser o próximo vídeo, que é a santificação. A gente vai entender mais sobre isso, sobre pecar, mas não estar preso no pecado. E agora a gente vai ver que, já que a gente morreu com Jesus, já que a gente aceitou o sacrifício dele, nós estamos presos com ele. E a vontade de Deus é que nós escolhamos a vontade dele, e por isso a gente tem que se abster de todos os nossos desejos carnais e das nossas escolhas. Nós devemos escolher o que Deus escolhe pra gente. É como se nós estivéssemos abrindo mão do nosso livre-arbítrio, né? Então, aqui no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas, fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, agora, já que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós precisamos morrer.
Então, por isso que a nova natureza, quando você nasce de novo, você é irreconhecível. Você não é mais a mesma pessoa. Você não tem mais os mesmos desejos. Você não pode mais ter as mesmas vontades, os mesmos prazeres. Por quê? Porque você nasceu de novo e agora você está crucificado, você está morto. Você vive agora em Jesus. É Ele que vive em você. É o que esse texto falou. Beleza? E agora a gente vai ver, isso é entendendo, esses versículos foram entendendo a nossa natureza. Agora nós vamos ver alguns presentes que Deus nos deu, que nós nunca conseguiríamos ganhar eles sozinhos, conquistar eles, mas Deus, por ser misericordioso, nos deu. Então o primeiro está lá em Jeremias 13:23, que fala assim: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderei vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Ou seja, alguém que não tem o toque da graça de Jesus, alguém que não foi redimido, não pode fazer o bem. A natureza, o estado natural dele é fazer o mal. Então, é o que esse versículo... É muito bonito esse versículo. A gente não pode, não é que a gente não quer, a gente também não quer, mas é muito mais profundo. A gente não consegue, não tem a possibilidade da gente fazer alguma coisa boa, se não por uma intervenção divina de Deus. Agora, é claro que eu poderia citar muito mais versículos que provam isso aqui que a gente está falando, mas não vou ficar, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar todos. Mas se você for ver a Bíblia, esse é o tema da Bíblia, de que o homem por si só ele é mau. E se existe algo de bom no homem, é porque Deus interferiu e Deus fez ele ter aquela atitude boa. Agora aqui em Ezequiel 36, 26 e 27, fala um dos versículos mais bonitos que tem em Ezequiel, né? Que fala o seguinte: Deus falando: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, antes de Deus intervir, olha como a Bíblia comprova isso. Antes de Deus intervir, nosso coração é de pedra, ele não tem função, ele é podre, ele não tem sentimento. E a gente não pode se quebrantar por vontade nossa, a gente não consegue chegar nesse lugar de arrependimento. Mas Deus, ele entra, ele intervém e ele fala aqui: darei um coração, coloquei um espírito novo, colocarei, e tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Então, quando você é redimido, é isso que acontece. Esse é um presente de Deus. Então, se você hoje pode chorar na presença de Deus, se você pode se emocionar só de lembrar da redenção de Jesus, é porque Ele trocou o seu coração e você pode se alegrar com isso. Senão o seu coração estaria de pedra ainda. Então, se você também tem um coração de pedra, tá aí uma dica, tá aí um versículo para você orar e falar: Deus, troca o meu coração, porque eu quero me quebrantar. Eu quero ter um coração novo, que só você pode me dar. Isso que é bom dos presentes de Deus, né? Só Ele pode dar, então é algo indiscutível. Você não pode falar: foi aquela outra pessoa que fez. Não, porque isso aqui é só Deus que faz. Ele está falando aqui, não tem como mesmo. Beleza. E o último versículo que a gente vai ler hoje está lá em Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5. Isso é depois de que já foi o julgamento, já foi tribulação, já foi julgamento, já foi tudo. E agora Jesus e Deus, eles estão levando as pessoas para o céu, está todo mundo no céu já. E ele está explicando como é que vai funcionar isso aqui. E aí fala o seguinte: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, aqui nesse momento, a gente sabe que no céu não vai entrar pecado, não vai entrar dor, não vai entrar rancor, não vai entrar mágoa, não vai entrar nada. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus e Jesus transformaram a nossa essência, o nosso ser, a nossa natureza, nesse dia aqui, Ele vai mudar todas as coisas, Ele vai fazer nova todas as coisas, para que a gente viva em harmonia perfeita, sem ninguém mais para nos separar de Deus. Nem morte, nem vida, nem principados, potestades, demônio, ninguém vai mais frear o nosso relacionamento com Deus. Só para retomar no geral, então, a conclusão é que
esse vídeo inteiro ele foi alguns presentes, coisas que a gente ganha de graça e não tem como a gente merecer essas coisas. O vídeo inteiro são coisas que Deus dá e Ele avisa o que Ele está dando. É isso que a gente está lendo aqui hoje. O próximo vídeo vai ser como a gente vai agir conforme isso que a gente ganhou. Então saiba que isso aqui não tem como a gente merecer um coração novo. Não tem como a gente fazer o bem sendo mal, não tem como a gente fazer nada disso, não tem como a gente merecer a obra de Cristo, é impossível. Então, que fique claro que esse vídeo é para você entender o que Deus deu e para a gente ser grato. E a partir daí a gente agir com gratidão. Daqui para frente tudo que a gente for fazer vai ser com gratidão nisso que Jesus fez. Beleza? Espero ter sido claro aí. Isso aqui é o que Deus dá pra gente, não o que a gente tem que fazer. Deus abençoe vocês e até mais.